No perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença da deputada estadual Luana Ribeiro, do partido PR. Olá, deputada, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui novamente no perfil empresarial. Nós te agradecemos, tanto é que, respeito a você, o perfil empresarial agora vem nessa sequência, convidando um a um dos deputados, para a gente saber um pouco o que está acontecendo nessa casa tão importante e das atividades de cada um de vocês, focando sempre no bem da comunidade, que é para isso que vocês foram eleitos, né, deputada Luana? Deputada Luana, uma preocupação do perfil empresarial, e eu tenho recebido e-mails de todas as partes nesse sentido, vem ser essa medida de contenção de gastos do governo do Estado e a preocupação muito grande do comércio. Eu não sei se a senhora tem essa informação, deputada, mas nesses últimos 10 anos, uma pesquisa junto com o da CDL, assim, as entidades empresariais, e mesmo quem é empresário, você que está aí do outro lado, sabe o que eu estou falando, foi o ano mais impactante na nossa economia local, onde realmente as empresas não conseguiram um fôlego para impulsionar no 2013. E quando a gente tem essa notícia, que na nossa opinião o governo do Estado vem deixando muito a desejar, e quando o comércio dá sinal que a coisa não vai bem, aí na sua casa você sabe, a coisa aperta e a família não vive legal. Qual que é a sua opinião nesse sentido? Realmente o governo vem fazer esse corte agora, quais os reflexos que a senhora acredita que vão acontecer? Olha, o Tocantins é um estado muito dependente economicamente ainda do poder público. O que precisa de fazer é algo que eu tenho assim, sempre batido na tecla, é fazer políticas públicas de gestão, aonde você organiza e estruture a gestão. Todo governo tem que ser muito bem organizado, muito bem planejado. Como o governo não vai bem, a sociedade paga um preço muito alto por isso e reflete diretamente no comércio. Eu tenho observado que várias empresas estão em crise, estão fechando. Infelizmente, algumas empresas de grande porte já foram embora do estado do Tocantins. Então, o poder público, ele é responsável diretamente pela queda na economia aqui no nosso estado. Se a gestão não vai bem, reflete na sociedade. E o que o governo precisa de fazer é políticas de incentivo ao comércio, políticas de incentivo à indústria, agricultura, pecuária, que é um carro-chefe da nossa economia. Nós precisamos de obras. O que mais movimenta o nosso país, o Brasil, são as obras da construção civil. É um mercado em franco crescimento, é um mercado sempre muito aquecido e que aqui no nosso estado do Tocantins a gente observa nitidamente que as obras públicas elas deram uma grande diminuída. Então é um reflexo econômico que atinge toda a sociedade, porque a construção civil ela movimenta a sociedade. Por exemplo, o dono do supermercado ele é diretamente beneficiado pela construção civil. Os funcionários que trabalham nessa obra, eles recebem os seus salários, vão no supermercado, fazem a compra do mês. Os funcionários do supermercado acabam que vão aumentando, se aumenta. Então, esse é um exemplo. Mas, por exemplo, nós temos aqui no nosso estado a crise da saúde, que isso atinge diretamente não só os usuários da saúde, mas todo um sistema. Então, a economia ela está diretamente ligada. É por isso que uma gestão ela tem que ser integrada, uma área ligada à outra. Por exemplo... Deputada, me permita uma participação com você. Dentro dessa linha, você, cidadão e amigo empresário, como você colocou muito bem, deputada, nós é um estado muito novo. E isso não é paradigma, não é ideologia. É muito novo e é muito frágil. E quando a gente vê má gestão pública, eu falo sempre aqui no programa, o estado gripou, vai dar pneumonia no outro dia na população. E é assim mesmo. E o comércio sabe exatamente o que eu estou falando. Então a coisa não está legal. E assim, precisamos mudar. E não é um item que, infelizmente, perde apenas no poder público. Vou entrar num ponto importante, que você está ansioso por esse papo aqui, você que mandou e-mail para a gente. Energia elétrica. Até a Celtins, companhia privada, que ganhou o direito de utilização, de exploração no nosso estado, sempre cobrou uma das tarifas mais altas do Brasil. Olha o tamanho do lado. A população nem imposto recebe disso. É fora. Aí eu fico pensando. Estão aí agora interditados, né? E o povo pagando tarifa. E para piorar,
Autorizado, mas aumenta. E aí, deputado, como é que fica? Então, essa questão, por exemplo, a crise que a gente estava falando na crise econômica e agora vem a questão da energia elétrica. Por exemplo, a grande indústria, para ela pesa na conta dela a tarifa de energia elétrica. Então, por que o que a grande indústria visa? É o lucro. Com certeza. Então, se a tarifa nossa ela está mais cara, automaticamente isso impede que algumas empresas venham para o Tocantins. Aí quando a gente estava falando, eu ia falar sobre os incentivos fiscais, que nós temos o Proindústria aqui, mas o governo do estado está diminuindo cada dia os incentivos fiscais. Quando você diminui os incentivos fiscais, os empregos também vão diminuir, porque as empresas vão deixando de vir para o Tocantins, vão deixando de investir aqui no nosso estado, e se não vem empresa, não abrem novas vagas de emprego. E, voltando à questão da energia elétrica, quem regulamenta o aumento da energia elétrica é a ANEEL. O que compete ao governo do estado e governo federal é o imposto. O governo federal já desonerou, que é o PIS e COFINS, que são os impostos federais. E o governo estadual é o ICMS. O ICMS da energia elétrica ele tem um teto até 30% que pode ser cobrado. Mas no Tocantins é praticado ICMS de 20% na conta de energia elétrica. E foi um compromisso do governador em campanha reduzir a energia elétrica. Nós já tivemos um aumento e agora tem previsão de novo aumento. Então, uma saída para isso era a redução do ICMS para a população, que foi um compromisso de campanha. Eu acredito que prometer não é obrigado, mas cumprir é. A partir do momento que você faz o compromisso, até a questão da energia elétrica influencia diretamente nas empresas, em casa, porque a tarifa alta, ela pesa no bolso do consumidor. E esse aumento, ele não é bem-vindo para a população. Ok, nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto no Estado de São Paulo. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contamos com a presença da deputada estadual Luana Ribeiro, do PR. Deputada, realmente a gente já fez um panorama com relação à questão econômica e estávamos até comentando com relação a esse problema da energia elétrica. E a senhora comentou comigo aqui antes dos comerciais que tem uma correção de um dado, por gentileza. Na realidade, a tarifa cobrada aqui no estado do Tocantins do ICMS é de 25%, não 20%. Okay. 20% é o que deveria, pelo menos. Mas é cobrado 25% na conta de energia elétrica. E gostei muito da sua lembrança, né? Se foi prometido pelo governador do estado, redução, tem que haver redução. Porque o ditado antigo, né, ele não acaba por isso. O que foi combinado não sai caro. Muito bem. Perfil empresarial no nosso programa, deputada Luana Ribeiro. Os nossos empresários sempre ficam aqui ansiosos. Cadê os projetos para os empresários? Qual o foco da senhora nesse sentido? Olha, então, quando a gente se trata de empresas na Assembleia Legislativa, indústria, geração de emprego e renda, crescimento de economia, a parte que nos cabe é a questão fiscal, né? A gente tem uma grande luta junto à Secretaria da Fazenda para manter os incentivos fiscais aqui no nosso estado. Inclusive, ao decorrer desse ano, a gente travou uma longa luta para que não seja tirado os benefícios de várias categorias. Teve da classe farmacêutica, teve dos atacadistas, da indústria farmacêutica, dos atacadistas. Então, a partir do momento que se retira incentivo fiscal, essas empresas vão deixando de ter interesse de se instalar aqui no nosso estado. E como você falou muito bem, deputada, empresário, não só de fora, mas do local, que é lucro. Se não tem segurança para isso, não há negócio. Exatamente. Outra questão que a gente bate muito na tecla é a questão do escoamento da produção. Um dos carros-chefes da economia do Tocantins é agricultura e pecuária. Okay. A gente precisa também de vias de acesso para escoar a produção. Então, a gente tem uma luta constante para melhorar as vias de acesso.
no governo federal, que já é uma instância federal, não compete à Assembleia Legislativa, mas é bom lembrar que a gente tem a luta da hidrovia Araguaia-Tocantins, porque as hidrovias são uma forma de escoamento de produção mais em conta e é um projeto viável e real para o nosso estado. Nós temos uma grande abundância aqui de rios no nosso estado do Tocantins, e esses rios têm que ser aproveitados para escoar essa produção. As rodovias, o governo federal tem um projeto da BR-153, da duplicação, que essa duplicação da 153 vai, sem sombra de dúvida, desenvolver mais o nosso estado, vai facilitar o escoamento da produção. Deputado, me permita, Adriano. Você que está nos ouvindo nesse momento, o que a deputada Luana Ribeiro vem colocando, e com muita propriedade, eu quero só endossar isso aqui, não tem como. A gente tem que lembrar de uma questão. Nós saímos de uma ruptura com o estado de Goiás. O estado de Goiás só conseguiu se industrializar quando as cidades do interior do estado ganharam força, e ganharam força através da pecuária, da agricultura. Então, essa demagogia de projeto, que não sei o que, enquanto o governo do estado não fomentar esses itens como as linhas de acesso, para que os produtores rurais consigam facilitar a sua vida, consigam produzir mais para outros centros, aí é sim, senhores. Aqui em Palmas vai melhorar o comércio, lá em Araguaína vai melhorar o comércio, lá em Colmeia vai melhorar o comércio, e assim vai. E quando as empresas tiverem esses dados para poder investir aqui, aí sim, como o estado de Goiás muito bem conseguiu se industrializar, que é necessário. Também é um outro item dentro da economia que sem industrialização não tem como. Então o estado do Tocantins precisa primeiro fortalecer a base para dar esse próximo passo. Estamos engateando muito ainda. Deputado, me permita, um outro problema a senhora colocou no primeiro bloco, e preocupante. Estão aí realmente quase todos os dias nos noticiários do plano da saúde. E vemos aqui com um programa mais médico. O que é que a senhora acha desse programa? Olha, eu acho positivo, porque nós temos uma carência de médicos no nosso, não só no nosso Tocantins, mas no nosso país. Então nós precisamos, além de ter mais médicos também, tem que ter as condições de trabalho para esses médicos. Não adianta ter um médico no hospital e faltar medicamentos, que é um grande problema que nós temos nos hospitais aqui do Tocantins. Direto falta medicamento. Toda essa questão, porque no poder público tem um tempo para comprar o produto, então porque tem licitação demora em média de 3 meses até montar o processo, concorrência ganha. Então tudo isso é questão de planejamento. Volto na tecla inicial que eu havia falado, que é a gestão. Tudo é questão de gestão, de organização. Então, um governo tem que ter uma sequência. Nós já tivemos 6 secretários de saúde aqui no estado do Tocantins, e isso é prejudicial para a saúde, essa rotatividade de secretários. Se você troca 1, 2 vezes tentando acertar, mas 6 vezes, então quem paga o preço disso é a população. Então, a saúde do nosso estado, ela precisa de passar por uma reestruturação para atender a contenda da população. Os médicos são bem-vindos, mas além dos médicos, a gente precisa de uma organização na gestão. Ok. Conversamos hoje com a deputada estadual Luana Ribeiro, do partido PL. Obrigado, deputada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Foi muito rápido, o tempo já acabou. Com certeza, teríamos vários outros assuntos. É muito bom esse bate-papo e quero desejar a toda a população que não desanimem do nosso Tocantins, que apesar da crise que nosso estado vem enfrentando, nosso estado é um estado promissor, é um estado próspero, que a gente tem motivos de sobra para acreditar no Tocantins, porque nosso povo é guerreiro, é batalhador, então desejo que todos se permaneçam aí esperançosos. Nós vamos para frente com certeza. Continuamos o Instante Só.